Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer um breve comentário, então, sobre 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 6 até o versículo 13. Aqui diz assim: E estas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Bom, meus queridos, na verdade, isso aqui está associado a um contexto, né, que começou lá no capítulo 9, pegou os primeiros versículos até o versículo 5 do capítulo 10 e agora chegamos no versículo 6. Ou seja, existiu aos olhos de Deus no Velho Testamento como figuras de coisas reais do Novo Testamento. Então, há alguns privilégios que foram usufruídos pelos israelitas quando saíram do Egito, também são hoje símbolos de privilégios que a igreja tem hoje em relação a algumas coisas, em relação a privilégios dados por Deus. Então o Senhor, através do Espírito, falando pelo apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte: essas coisas que aconteceram com eles são, na verdade, uma figura, são, na verdade, um tipo, algo que representa, né? Então, essas coisas foram nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más. E essa palavra cobiça vem da palavra concupiscência. Observe que a maioria dos pecados que eles fazem, como estava dizendo o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 9, no final, ele estava dizendo que subjugava o seu corpo, ele estava falando de disciplinar, de abrir mão de algumas coisas, né? Então, observe que isso tem um sentido aqui. E nós vamos ver que a cobiça, ela vai em grande parte nos pecados que as pessoas que cometeram foram julgadas e de uma forma dura, falamos no último vídeo, né? Que eles morreram, possivelmente 500 e poucos mil homens morreram ao longo de 40 anos no deserto. Nós podemos falar o seguinte, que na verdade essas coisas nos servem de exemplo, como vamos ler aqui. Então vamos ver. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Essa passagem há uma referência com certeza à formação em Êxodo 32, quando Moisés subiu o monte, demorou para descer e eles construíram, tirando seus pendentes de ouro, construíram um bezerro de ouro pelas mãos de Arão. E começaram a dizer que este é o Deus que nos tirou da terra do Egito. E começaram a comer, a beber e possivelmente a festejar, a dançar. Quando Moisés desce, ele quebra as tábuas que ele desceu. Então, observem que eles construíram um bezerro que era símbolo, ou chamando esse bezerro do Deus que tirou eles do Egito. E houve o consentimento de Arão. Como é perigoso a fraqueza de um líder. O líder era Moisés. O afastamento de um líder da sua congregação, do seu ministério, pode gerar um caminho para a idolatria. Então, observe que faltou a Arão firmeza. Né? Eles quiseram fazer, no fim, eu dei isso para eles. Mas, na verdade, o povo está com uma cobiça aqui. Tem aqui o comer, o beber e o folgar escrito aqui. Comer, beber e folgar. E tem a idolatria, de uma forma dita, dizendo que aquele era o Deus que tirou eles do Egito. Fizeram uma imagem, eles precisavam de uma imagem. E Deus deixa bem claro que os verdadeiros adoradores adorarão Ele sem imagem. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas a idolatria está associada ao comer, ao beber e ao folgar, ao dançar aqui. E no versículo 8 diz assim: E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. Bom, isso aqui diz respeito a Números 25, 26, agora eu me esqueci. O que tem lá em Números? Tem um momento onde Israel está avançando, então existe um profeta ali chamado Balaão, existe um rei chamado Balaque, e ele tenta de alguma forma fazer que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Como ele não o faz, né,
Balaão querendo receber algumas coisas que pudessem ser benefícios, né? Porque essa era a promessa, honrar ele, né? E te honrarei, né? Então, lá no fundo, o que ele faz? Como ele não pôde amaldiçoar, porque Deus não deixou, é aquele profeta onde a mula fala. Eu até pensei de fazer aqui alguma explanação curta desses contextos e fazer alguns vídeos somente a respeito para contar e detalhar bem cada uma dessas histórias aqui, botando isso como apêndice ou coisas extras aqui no nosso estudo, né? Que você possa ver este outro vídeo e poder entender melhor. Então, sendo curto, aqui fala então o que Balaão fez. Ele pegou e disse assim: faz o seguinte, ó Balaque, oferece as tuas filhas, as filhas do caso não deles, né? A filha da nação dele, né? Oferece elas para os israelitas, porque eles não podem tomar elas como mulheres. Faz isso que eles vão pecar e vão ser destruídos. E foi feito. Então, mulher se oferecendo, os israelitas pegaram elas por mulheres, e o que acabou acontecendo? Acontecendo que Deus, num dia, aqui diz assim, ó, caíram num dia 23 mil. Se nós formos olhar lá em Números 25, ou 26, agora eu me esqueci, nós vamos ver que lá está escrito que naquela praga morreram 24 mil. Então, alguns que gostam de achar defeito na Bíblia, dizem assim, a Bíblia está dando uma contradição. Não. Lá é o número total de mortos. Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que num dia morreram 23 mil. Quer dizer, em outros dias depois, morreram mais gente daquela praga. Mas, na verdade, o que Deus fez? Deus julgou eles. Então, observe que o apóstolo está dizendo o seguinte: alguns morreram porque foram idólatras e alguns morreram porque se prostituíram. Eles foram disciplinados por Deus. Mas o primeiro pecado tem a idolatria associado com a carne, com beber e com folgar. O segundo pecado tem a concupiscência na área da sexualidade associado. No versículo 9 diz assim: e não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Bom, embora a palavra que está escrito aqui é tentação, eles murmuraram contra a comida, murmuraram, reclamaram, como reclamaram muitas vezes. A palavra murmuração é falar baixinho, murmuração. Murmurar é falar baixo, mas o sentido da palavra murmuração aqui, no contexto, é reclamar, é não estar satisfeito. Na verdade, esse povo murmurou quase que o caminho todo, né? O que estava no deserto. Meus queridos, então o que aconteceu? Levantou-se serpentes que começaram a picar o povo e o povo começou a morrer. É nesse contexto que Deus dá um livramento para o povo. Ele manda fazer uma serpente de bronze e botar numa haste de madeira e levantar ela. E todo aquele que fosse mordido pela serpente deveria então olhar para essa haste levantada, só olhar, e não morreria. E essa haste levantada é uma pré-figura, né, daquilo que Cristo fez, que no Novo Testamento, no Evangelho de João, diz assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então o princípio é o seguinte: todo aquele que olhar para Jesus vai ser salvo. Lá também era uma figura da redenção, mas observe que muitos morreram. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Eu fiz a pregação agora, a pregação do culto, né, falando muito forte, e estou aqui agora falando aqui. Estou sentindo a falta da minha voz, mas estou dando uma forçadinha aqui. Mas vamos lá. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Isso aqui possivelmente é Números, no capítulo 16, onde tem Coré, Datão e Abirão, que há uma murmuração também por causa daquilo que Deus estava dando, mas há também uma rebelião aqui. Então, esses homens foram mortos, como diz Moisés, assim, se esses homens morrerem, como morrem todos os homens e forem visitados, é uma coisa. Mas se esses homens morrerem como se a terra se abrisse e os engolisse vivo, quando Moisés terminou de dizer isso, a terra se abriu e esses homens foram engolidos vivos, com eles e tudo quanto eles tinham.
Então, Deus trazendo um julgamento sobre o seu povo, porque eles andaram em concupiscências, né? Eles cobiçaram coisas. Então, falando isso, eu quero dizer que diz assim: ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados o fim dos séculos. O que ele está dizendo? Cuidado! O que aconteceu com eles e está escrito é para nos avisar para não fazer a mesma coisa. Porque se nós fizermos a mesma coisa, como diz aqui, olha só, aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe que não caia. Então o apóstolo está dizendo o seguinte: cuidado! Isso são avisos, não é só um contexto histórico. Né? Quão importante é ler a Bíblia toda, né? Ver lá a história de Israel, ou seja, aquilo que aconteceu com Israel está escrito para a nossa correção, para o nosso ensino, para a nossa exortação. Então, ele está dizendo que aquele que cuida estar em pé, cuide para que não caia. Que isso, em princípio, meus queridos, poderia ser o versículo de referência aqui desse capítulo 10 de 1 Coríntios, porque era o princípio que estava regendo o coração dos coríntios, se achando bons, quem sabe forçando os limites com alguma coisa, e necessariamente o apóstolo está dizendo assim: olha, quem pensa que está de pé, cuide para que não caia. A verdade é perigoso a soberba, é perigoso a exaltação e a autoconfiança, né? Então eles estavam muito autoconfiantes em si próprios e, na verdade, às vezes o excesso de autoconfiança faz a pessoa, quem sabe, dar uma flertada com um tipo de pecado, pensando que Deus não há de julgar. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é tudo, mas Deus certamente julga a transgressão. Então, especialmente, a Bíblia diz que Deus corrige os seus filhos. Todos aqueles que recebem como filhos corrige. Só que esses casos que nós estamos falando de casos de pessoas que acabaram morrendo por pecados que cometeram. E eles não puderam entrar na Terra Prometida, como estamos defendendo aqui numa visão arminianista, que esses exemplos são de pessoas que estão na fé e podem perder a sua salvação por falta de conversão ou falta de arrependimento em cima de uma prática pecaminosa, destrutiva, segundo a figura daquilo que está no Velho Testamento. Por que Deus vai agir com nós diferente daquilo que ele agiu com eles lá? Porque estamos na graça. Bom, a graça nós temos mais condição de viver do que eles tinham no Velho Testamento. Então, foi nos dado algo maior. Aí diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Eu sempre gosto de dizer isso. Tá? Então, Deus não tenta ninguém, nós somos tentados quando atraídos pela nossa cobiça, pela nossa concupiscência, e uma vez que nós cedemos a ela, nós somos fisgados, então, ficamos presos. E a verdade é que Deus nos ensina na oração do Pai Nosso a orar a Deus que nos livre da tentação. Deus está se comprometendo, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana. Quer dizer, essa tentação que veio sobre vocês, ó Coríntios, nós aqui que estamos ouvindo, são comuns a todos os homens, são tentações humanas. Mas fiel a Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Ou seja, Deus não promete que nós seremos livres de todas as tentações, mas Ele promete não nos deixar tentar acima daquilo que nós podemos suportar. Ele promete botar um limite. E nós podemos ver esse tipo de conversa quando nós vemos o livro de Jó, né? Conforme Deus permitiu alguma situação que Jó pudesse fazer alguma coisa com Jó, né? E dando alguns limites. Então, segundo a fé, segundo a força que cada um tem. Então, a tentação que vem, ela é humana, ela não vem de Deus. Deus promete não nos deixar tentar acima do que podemos resistir e promete ainda que, junto com a tentação, ele promete dar um livramento. Então, sempre que alguém estiver debaixo de tentação, mas tem que ter orado, né, gente? Então vamos convir, nós temos que orar. O Pai Nosso ensina: nos livra da tentação e do mal, né? Então, observe que
uma vez que o Senhor nos diz que nós devemos pedir, nós devemos pedir. Se alguém está orando, está procurando andar na vontade de Deus, está sendo tentado, tem duas garantias. Uma, essa tentação que tu está passando, tu tem forças, Deus sabe que tu pode suportar. E outra, há um livramento na tua volta que se ele não apareceu, ele vai aparecer ainda, porque Deus é fiel. Né? Com a tentação, ele vai dar um escape. Eu normalmente costumo pensar naquilo que aprendi assim: Deus não tenta ninguém, mas Deus prova as pessoas. Então Deus nos permite ser provados. E às vezes, quando Deus nos permite ser provados, a provação de Deus, ele sempre quer estabelecer, melhorar, fortalecer, estabelecer uma verdade em nós. Né? Será que eu vou ficar fiel quando Deus tirar um pouco da mão dele sobre minha cabeça? Né? Sim, foi. Então, na verdade, aquelas situações que Jó sofreu é uma provação com várias facetas. Né? Então, o diabo trouxe algumas tentações para Jó em meio à provação que Deus permitiu. Mas as tentações são do diabo, que ele trabalha em cima daquilo que está em nós, na nossa própria tendência pecaminosa. Mas o Senhor, então, que vai nos permitir ser provados, sim, para estabelecer a verdade. A provação procura estabelecer a verdade, a tentação procura destruir a verdade. Então, os objetivos são completamente opostos. Deus, como se fosse alguém que pega um facão, faz um cabo, para pegar têmpera, ele tem que esquentar aquele facão do braseiro e botar dentro d'água. Aí o aço fica mais forte. Então, isso é a provação do aço. Né? Então, observe que ele não quer destruir o aço. O homem faz isso. Então, quer fazer ficar mais firme. Então, ele permite a provação do fogo. E muitas vezes, então, Satanás, ele traz a tentação querendo corromper aquilo que Deus já fez na nossa vida. Mas Deus, na sua fidelidade, diz assim, ó, é humano que está vindo, acontece com todo mundo, eu vou limitar segundo a capacidade que tu tem, né? Não vai ser uma coisa insuportável, ainda que possa ser pesado, há uma graça sobre tua vida para poder resistir e eu vou dar um escape. O escape já chegou, está chegando ou vai chegar. Ou quem sabe, muitas vezes, o cristão, quando ele está debaixo de tentação, ele já deve ficar olhando para o lado, onde é que está o escape? O que será que Deus está fazendo? Qual será a saída que o Senhor me deixou na volta? Porque Deus é verdadeiro, Ele nunca mente. Muitas vezes tem saídas e nós não olhamos para elas e nos cedemos à tentação e pecamos. Mas também, nesse tempo, temos a graça de buscar o Senhor e buscar, então, livramento dessa tentação. Esse é o ensino de hoje, comentário, que Deus abençoe. Muito obrigado por estar aqui. Tenha um bom dia, fica na paz do Senhor Jesus.